Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Projeto Live, que na tarde de hoje recebe um convidado especial, o grande professor Ravi Peixoto. O professor Ravi é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutor pela UERJ, atua na Procuradoria do município aí de Recife, já com vários livros publicados, dentre eles merece destaque aqui o livro dedicado à superação dos precedentes, publicado pela editora Juiz Pódio, já na 4ª edição. Nosso convidado já ingressou aqui na sala. Eu já vou encaminhar a solicitação para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Olá, meu amigo, tudo bem? E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bem? Satisfação de receber aqui nesse projeto, meu amigo. Muito feliz em contar com sua colaboração. Não, eu que agradeço pelo convite, assim, é sempre muito legal conversar com os amigos, ainda mais sobre precedente, que foi o tema da minha dissertação, é um tema que, na verdade, eu me preocupo até hoje, né, assim, acho que todos nós temos que nos preocupar com precedente porque é uma novidade e não é, né, assim, o, nós ainda não sabemos lidar com os precedentes e também, eu acho que tem um fato que, com certeza, Daniel apontou, qualquer autor que escreva sobre isso, pensa um pouco que é o fato de que nós não temos o sistema de precedentes nos moldes do Common A gente tem algo diferente aqui, né? Que na verdade eu nem acho ruim, para ser bem sincero. Eu acho que é natural que o sistema brasileiro, que já é um mix de 1 milhão de coisas, né? Porque assim, tudo no Brasil cria-se uma terceira teoria, né? Até o isolamento, eu lembro na época de Toffoli falando do isolamento diagonal ou coisa do tipo. Precedentes aqui não podia ser um negócio monótono, né? Não podia Servia ser, de meu bom Deus, muita, né? não pode, tem que ser um teoria de precedentes mesclado com alguma outra coisa. Não tinha como ser igual como o LOL. É verdade, é verdade. Eu dizia aqui que você é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, você defendeu recentemente o doutorado pela UERJ. Exatamente, faz Queria que você me 16 dias. contasse, queria que você me contasse um pouquinho da experiência, amigo, porque, bom, você já nos deu a honra de acompanhar episódios anteriores. Você sabe que eu conduzo a transmissão no formato de entrevista para franquear a palavra ao convidado por mais tempo, né? O convidado é a estrela da live, a gente está aqui para ouvir, para aprender contigo. É também um projeto que você sabe, só se realiza mesmo pela disponibilidade dos amigos, e eu sei que você está com uma agenda muito corrida, então eu fico feliz que você tenha cedido aí um espaço para conversar com os meus seguidores, é motivo de grande alegria para a gente. Eu farei aqui algumas provocações. As provocações iniciais, você sabe, são mais teóricas, eu diria, porque a gente tem um público muito diversificado, né? Nós temos de alunos que estão na graduação a doutores e pós-doutores que acompanham as transmissões. Então, as minhas provocações iniciais são mais didáticas para democratizar a transmissão e para que todo mundo possa acompanhar o seu raciocínio, as suas reflexões. Isso sem prejuízo da grande didática que você tem. Eu confesso que nessa 5ª temporada eu alterei a dinâmica do projeto para que a gente pudesse ter uma semana temática, e essa semana é a semana dedicada aos precedentes, mas que nessa semana temática eu também tivesse a possibilidade de promover um diálogo entre autores, né? É o seu caso também, autores já consagrados de renome nacional, mas que esse diálogo também perpassasse por jovens pesquisadores, professores, e eu, Pô, eu ainda porque eu sou acho, jovem, porque eu acho que velho. nessa diversidade a gente aprende mais, sabe? A gente tem vários pontos de Sim. vista sobre um tema que, no caso do processo civil, já nasce polêmico, que é o caso dos precedentes. Então, por conta disso, eu queria lhe devolver queria lhe fazer uma primeira provocação, sendo ela a mesma que eu fiz ao Mitidiero e ao João Liberato, que já está nos brindando aqui com a audiência, fez uma grande live ontem. Eu vou devolver a você a mesma pergunta que fiz ao Mitidiero e ao João, para a gente ter uma diversidade de leituras aqui. A pergunta é: qual é a importância, na sua opinião, do paradigma filosófico para a gente compreender o que é o precedente?
Você já sinalizou muito bem, né? Essa necessidade de querer encaixar o que a gente luta para ser um sistema de precedentes no molde perfeito, eu acho que é ingênuo, mas quero lá a sua opinião. Qual é a importância do paradigma filosófico para a gente compreender o que seria um precedente e, vou aproveitar a tua expertise, o que, na sua opinião, retrata bem a ideia do precedente no sistema brasileiro? Pois é, Marcelo, acho que a pergunta é boa e o precedente, na verdade, nós no Brasil, nós processualistas no Brasil, nós assaltamos o tema porque esse é um tema de teoria do direito, na verdade. Quando você vai estudar no Common Law, quem é que escreve sobre precedente? Assim, beleza, no Common Law não tem exatamente o processualista, mas você vai ver como o grande referência é o McCormick ou outros atores que são, na verdade, o cara de teoria do direito e o cara fala de precedente porque, na verdade, o que é precedente, né? Precedente, stricto sensu mesmo, é a norma jurídica, é o que a gente fala, é a ratio decidendi do caso concreto, né? Uhum. Então, você vai buscar nas razões do precedente qual é o fundamento determinante, enfim, por que diabo se decidiu daquele jeito ou de outro, e é aquilo que você vai extrair, e eu sempre acho que você extrai uma regra ali do final, Uhum. para ver se ela é universalizável e aplicável a outros casos. E claro que no Brasil a coisa não é tão simples assim. E, e talvez até do ponto de vista que a doutrina reclamava, porque, digamos, uma dificuldade que você por vezes tinha ou tem no common law é que às vezes na verdade, tenho a impressão nas leituras que eu tive até hoje que essa era uma preocupação mais old school, digamos assim, que era as Supremas Cortes, ou quem lá fosse, decidia, e depois a turma se virava para interpretar para sempre. Porque assim, você vai ler o McCormick, que eu sempre leio, tem exemplos que são bizarros, que ele, estou discutindo a responsabilidade civil pelo problema numa Ferrari que eu comprei. Aí não, porque no precedente de 1750 que discutia o problema de uma carroça, cara, porra, bicho, o cara tá puxando da carroça. Naquela época, o cara é maluquice, assim. Muitas vezes a forma deles de argumentar. Mas se você for olhar hoje em dia, talvez até a forma deles decidir seja um pouco parecida com a nossa. Assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu discuto o precedente é que essa lenda de que precedentes não nascem precedentes no common law, Uhum. ela morreu há muitos anos. Porque hoje em dia, se você olhar uma decisão da Suprema Corte, porque se você pensar 100, 200 anos atrás, não era tão fácil você ter acesso a um inteiro teor de uma decisão da Suprema Corte. O contexto era diferente, mas se você pegar hoje em dia, a partir do momento que uma decisão da Suprema Corte diz algo, cara, o comum, a lógica é que todo mundo lá embaixo diga, ok, beleza, vou seguir o que estão dizendo lá. Não por acaso, uma discussão uma discussão famosa da Suprema Corte norte-americana, que foi a do caso Gore versus Bush, se podia ou não recontar os votos, que até no livro Os Nove, da Saraiva, The Nine, né, em inglês, e Os Nove, que tem pela Saraiva, que ele reconta um período da Suprema Corte, que é muito legal, e ele narra essa decisão que a Suprema Corte tentou dizer, não vale como precedente, porque ela sabia a força da decisão dela. Então, a Suprema Corte tentou dizer que aquela decisão dela não valia como precedente. Então, a minha impressão, inclusive, assim, a gente participa de vários grupos de discussão. Muitas vezes você vê alguém jogando a decisão como é aplicado um precedente no common law. Esse caso é igual ao caso da Suprema Corte, logo julgo de tal jeito. Ponto. Se você fizer isso no Brasil, você ia ter tiroteio, ia ter 35 artigos no Conjur, ia ter uma coletânea para xingar essa decisão, ia ser uma confusão. Então, na verdade, a nossa situação ela não é tão, digamos assim, a gente não é só porque no Brasil nasce precedente que está errado, ou que é uma bizarrice, ou enfim. Claro que há um espaço para, digamos, interpretação da decisão, até porque, eu acho que foi o Daniel que quando eu vi a live, ele falou, decisão é texto. E o texto, seja lá de que tipo for, se seja
numa repercussão geral, onde não. Quer dizer, na repercussão sempre se formulou a tese, mas, digamos, uma decisão do plenário da Corte Especial da STJ, onde eles não digam qual é a tese, eu vou ter que interpretar, vai dar mais trabalho, seja nos casos onde o próprio STF ou STJ formulam uma tese. Claro que, e eu concordo um pouco com o Daniel quando a gente chega nesse ponto dessas decisões repetitivas, né? Que esse aí não é como o presidente foi feito para funcionar, na verdade. Uhum. Isso aí foi uma tentativa de eu acho, né? Foi uma forçação de barra nossa para lidar com demandas de massa. Até porque, se você imaginasse que um sistema de precedente, em que todo mundo respeitasse o julgado, você não ia se preocupar com causa repetitiva, eu vou suspender tudo, aquela confusão e não sei o quê. Porque se você ia ter uma primeira decisão e todo mundo ia respeitar. E eu falo aqui, por exemplo, enquanto fazenda pública mesmo. Eu sou advogado público, às vezes tem uma decisão que é contra a gente e a gente continua litigando, feito um maluco. A lógica era, tenta decidir ser repetitivo aquele caso e o STF só disse X, vá cumprir X, velho. Assim, não era para chegar ao caos de ter bilhares de processos para ter uma suspensão e não sei o quê. Aí você tem que, às vezes, forçar a barra, né? Porque você também tem esse problema. E aí você tem que, enfim, tem que concordar um pouco com as críticas do Lênin e a turma mais da hermenêutica, que a USJ pega e vai para além do que foi, do que estava no caso, né? Ele pega e cria uma tese que foge um pouco do que deveria ser. Mas, infelizmente, eu acho que foi necessário para tornar o nosso sistema um pouco mais racional. Porque eu acho que ninguém, nem os hermeneutas mais radicais, vão dizer que o sistema como está é bom. E também, sendo realista, talvez por infelicidade, né, do ser humano, é impossível aplicar a teoria do Lênio, porque você teria que ter 5 milênios decidindo 20 casos por ano. Porque se você for, eu tenho que ver a integridade, e a teoria do direito, e a hermenêutica, e eu não sei o que lá, e não sei o que, não é fácil decidir nos modos do professor Lenny Streck ou de qualquer teórico do direito bom, né? O juiz, em causa repetitiva, é economia do processo, meu amigo. Decidiu o STJ e bola para frente, né? Assim, não dá para ficar rediscutindo até o fim dos tempos, porque senão o sistema não. Ele não é racional, né? Eu, por exemplo, eu discordo de muita coisa do Daniel quando ele quer fechar as cortes lá de cima, mas julgar menos, em geral, é julgar melhor, né? É verdade. É impossível você ter um precedente de qualidade quando o STJ está decidindo milhares e milhares de processos por ano, o STF também, né? O exemplo que a gente tem é a Suprema Corte italiana, que é pior do que todas as nossas, né? Porque é como se você pegasse o TJ de São Paulo e jogasse ele lá para cima, porque acho que são Número 300 jogadores lá, eu não sei qual é o nome, se chama ministro, enfim, qual é o nome do cara lá na Itália, mas é impossível você ter 300 pessoas julgando e você ter uniformidade. Ainda mais, assim, se está na democracia, vai ter cada uma opinião diferente, aquela confusão. É difícil, mas enfim. Para não perder completamente o foco, né? Nada, amigo. Estamos Eu acho aprendendo muito. Eu que. já tava, você tava desenvolvendo seu raciocínio, falando sobre a dificuldade de termos uma aplicação racional de qualquer teoria dos precedentes ou da decisão diante do volume de processos julgados pelas cortes superiores. Estava falando, inclusive, da dificuldade, da resistência que nós temos de perceber a obediência dos tribunais aos precedentes forjados nos tribunais superiores. Eu acho, inclusive, que o STJ já deu sinais claros de que não acredita nisso. Veja o que aconteceu com a reclamação para a tese fixada em recurso repetitivo, né? Mas assim, na verdade, essa ação do STJ eu acho que é particular. Eu acho que é um motivo. Não é de valorização de precedente. É outro motivo. É medo de uma avalanche. Exato. Não é Eu outra. penso isso também. Pois é, hoje alguém me mandou algum do STJ, algum ministro, sei lá, eu não sei em que contexto, ele estava reclamando, não respeitaram a decisão do STJ, acho que era direcionado ao TJSP, que o TJSP é Uhum. meio
decido como quero e, enfim, sou mais importante que você, STJ. O problema é seu. O João está falando aqui que a tese da reclamação é bizarra, Não, complicada, mas eu também vejo que essa descrença está retratada no medo da avalanche. Porque, com sim, respeito aos precedentes, você não teria essa avalanche de reclamações no claro, STJ por descumprimento dos claro. precedentes do próprio STJ. Na verdade, o STJ ele pegou o que o STF já fez há alguns anos atrás com a ADIM, né? Uhum. Que o ministro Gilmar Mendes, durante algum tempo, dizia, não, é a fundamento determinante. Então, por exemplo, se você julgava a lei do Estado X inconstitucional e o Estado Y fazia a mesma lei, cabia reclamação. A o STF, depois de um tempo, chegou e disse, não, não, peraí, também não é assim, não. Só vale para essa lei, não tem fundamento determinante. E eu, salvo engano, acho que no acordo que isso foi decidido, a algum momento alguém só estava, não, se for assim, vai chegar muita reclamação. Aí pensava em município. Meu amigo tem, sei lá, 5 mil municípios, a gente vai receber 5 mil reclamações, não tem condições. Então, no STF ficou mais na cara que era o medo da quantidade de reclamações. E o STF é óbvio, assim, é óbvio que foi isso, assim. Não me parece que era, não gosta de precedente. O STJ ama precedente porque diminuiria a quantidade de julgados que chega lá, né? A gente Perfeito. só, a gente pensa que você e aí você diz que o cúmulo da bizarrice do nosso sistema é a trava que a gente tem no segundo grau, né? Quando tem é repetitivo que não chega no STJ e ponto final, né? É o cúmulo da violação ao acesso à justiça, né? Não por acaso tem, assim, umas 25 correntes doutrinárias, mais ou menos, dando meios de você pular e, assim, o STF não, morre no segundo grau e o problema, para mim, aí é a insuperabilidade em tese do precedente. Né? Não sei, assim, para talvez a quem esteja assistindo não saiba, mas para várias decisões do STJ e do STF, se você fizer o extraordinário, o especial, enfim, o recurso que for, e a decisão do segundo grau estiver em tese com base no repetitivo, na repercussão geral, e não for, o seu recurso vai ser denegado no tribunal local, isso acaba grave interno. E acabou. E Perfeito. acabou assim, literalmente, você não é insuperável se o tribunal de baixo não quiser superar. É exatamente isso. É basicamente, para mim, é um recado, inclusive eu até defendo, talvez com base nisso, que é possível uma o termo não seria superação, seria alguma outra coisa do tribunal de baixo, porque, assim, você trava o sistema, literalmente, né? Porque você pode reclamar que nos Estados Unidos o certiorário, que eles chamam, que é o recurso lá para a Suprema Corte, eles recebem o que quiser, de, sei lá, de 70 mil, eles aceitam, sei lá, 100. Mas você chega lá. Aqui você tem Aqui, momentos em que você não chega. Não por acaso, tem um caso conhecido da STF que foi ajuizada uma reclamação porque o tribunal tinha respeitado o precedente alegando superação. Era um caso da Defensoria Pública, aquela discussão que tem até hoje, se a Defensoria Pública tem ou não honorário quando litiga contra o ente do qual ela faz parte. E aí a defesa da Defensoria é a de que hoje em dia ela teria havido uma mutação funcional, porque hoje ela tem autonomia, deveria ter honorários. E não chegava no STF, aí eles entraram com reclamação alegando superação e foi recebido pelo STF. eu tratei Assim, desse tema no que foi o volume 1 do meu curso de processo civil, e eu me lembro das críticas, né, exatamente desse ponto, se haveria ou não. É interessante. Amigo, eu vou lhe pedir, vou lhe fazer uma outra provocação, ainda de cunho didático, para que a gente possa democratizar aqui as informações. Você tem se dedicado também ao estudo da superação dos precedentes e da segurança jurídica. Eu disse, inclusive, que você tem já o livro publicado no Editora Juspódio. Se eu não me engano, foi a sua dissertação de mestrado, né? Superação do precedente, exatamente. segurança jurídica, que já estava na quarta edição, agora já deve estar na quinta. Não, tá na quarta ainda. Não. Isso foi antes de você chegar aqui, meu irmão, agora já é quinta. Rapaz, E nem aí falo eu que vai dar queria, um eu queria trabalho que para você, atualizar do inferno. rapaz, é um filho. É terrível, porque assim, você não vai perder esse vínculo, né? Tem que atualizar sim.
eu estou me vendo louco agora para atualizar o meu volume único. E, embora o Não, tempo mas dos eu tenho precedentes pena. seja fantástico, mas eu lhe confesso que no meu caso, eu acho que a parte mais difícil, que eu também já estava exausto, foi escrever sobre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Eu quase fiquei louco, porque é um diálogo muito intenso com o direito material, e aí Porra, é é difícil. difícil. Então, mas o seu livro é uma referência já no Brasil. Penso que para quem estuda o tema é uma leitura obrigatória, indispensável. E eu sempre digo, olha, você não precisa concordar com as ideias do Ravi, mas é interessante saber o que ele está argumentando, o que ele está pensando, o que ele está defendendo. Não por acaso, essas ideias têm hoje uma dimensão, para mim, já nacional. Eu digo isso aos meus alunos que pedem medicação. Eu digo, eu compro o livro do Ravi, pode não ser a minha orientação, pode não ser a do Lênio, não tem que concordar, mas é bom conhecer os argumentos, inclusive para enriquecer o debate. E eu vou, inclusive, aproveitar essa sua expertise para que você possa colocar aqui para os seguidores qual seria a diferença entre o distinguish e o overruling, e a partir daí, qual seria a sua proposta para a superação dos precedentes. Pois é, Preservando sempre o que Marcelo, você traz, né? A segurança claro, jurídica, que é um ponto que eu acho que é muito caro para todo mundo, né? Não só para os processualistas, não só para a gente. sim. Quando eu falo de precedente, eu sempre gosto de falar muita distinção, por um motivo, eu acho que é elementar, na verdade. Porque principalmente para quem atua no processo civil, né? Para o advogado, porque para você que está atuando, a distinção é o seu instrumento do dia a dia quando você vai lidar com precedente. Porque, e assim, eu gosto de trazer exemplos, digamos, a gente faz distinções na vida cotidiana. O professor Léo Cunha, que foi meu orientador do mestrado, ele traz um exemplo que eu acho muito legal. Que ele diz, olha, digamos que tenha uma placa num restaurante que é proibido o cachorro, tá? Então, por que você não pode entrar com o cachorro? Porque, em geral, o cachorro ele pode latir, o cachorro vai feder, pode mijar na mesa, pode cagar no meio do restaurante, aquela bagunça toda. Então, beleza, não pode entrar com um cachorro. Aí chega um maloqueiro, um cabra safado, vou entrar com a minha cabra, porque não é um cachorro. Aí você pensa, não, peraí, meu amigo, a gente tem que aplicar as mesmas razões. O que o cachorro faz de ruim, a cabra vai fazer muito pior. A cabra pode dar um coice, a cabra pode comer a toalha da mesa. Então, as razões para proibir o cachorro são as mesmas e piores para proibir a cabra. E aí chega um ceguinho com o cão-guia. O cão-guia pode entrar? Aí você, pô, não pode cachorro, mas cão-guia, cachorro-guia, né? Aí você vai ter que dialogar, você vai ter que argumentar. Você vai ter que dizer, por exemplo, que o cão-guia, na verdade, é o olho do cego, né? Opa, Perfeito. Beck, que honra, meu amigo, ter você aqui. Oh, meu Você, amigo então, Beck. o, o cão-guia são os olhos do cego e outra coisa, né? Para o cão chegar a ser cão-guia, ele tem que ser o cão mais educado do planeta. Então, na verdade, o cão-guia, ele é, com certeza, mais Mais do que educado do que muita gente, por 90, sinal. não, do que 90% das pessoas que estão naquele restaurante. Então, Por aí. com certeza, e aí você pode. Não, veja, eu faço a distinção porque o cão-guia ele é diferente dos outros cães. Ele pode entrar no restaurante. Então, a gente sempre tem que pensar, e você, enquanto advogado, procurar meios de fazer a distinção. Eu trago, por exemplo, um caso do meu dia a dia. O STJ ele já tem precedente obrigatório e repetitivo, que quando a fazenda pública, ela, digamos, ela te dá uma gratificação X, e daqui a 2 anos ela, pô, errei. Não, essa interpretação não era correta. E ele diz, não, você não pode mais receber isso. Ela não pode te cobrar o que você já recebeu, porque você tinha confiança legítima em receber aqueles valores, né? Você confiou na fazenda pública. E no meio dessa confusão surgiu um problema. E naqueles casos onde você recebia por um erro operacional, assim, a fazenda pública ela não, e eu passei por isso aqui na procuradoria, não houve uma interpretação da fazenda pública dizendo que você devia receber. Mas, cara, Uhum. alguém apertou algum botão errado, deu alguma lambança lá que você recebeu a mais. Por exemplo, no primeiro mês que eu entrei na procuradoria,
quando eu fui ver meu salário, veio que um auxílio alimentação. Porra, não tenho isso, né? Quando eu fui procurar lá, é porque teve um erro. E assim, eu avisei, não cheguei nem a receber nem o primeiro mês. Mas digamos que eu passasse ali 5 anos recebendo e a função pública, pô, notei esse erro na remuneração de Ravi. Eu posso cobrar de volta? O STJ, eu acho que é o repetitivo 1001, salvo engano, ele criou outro repetitivo para analisar, porque ele notou, pô, a situação é diferente, há uma distinção. Eu Uhum. já consegui me safar de um julgamento já desfavorável, alegando isso. Veja, não é o mesmo caso, isso não é um erro de posicionamento, uma mudança, isso foi um erro operacional. Então, para você, enquanto advogado, é muito importante você saber usar a distinção, você ter cuidado em analisar os fatos do precedente, e aí você aproveita e diz, meu amigo, saia da ementa, né? Se você ficar preso na ementa, você não vai saber quais são os fatos. Você tem que olhar os fatos com calma para você conseguir argumentar pela distinção. Eu acho que a distinção é ótima para você ver como o sistema de precedentes ele é importante e é um momento onde o juiz de primeiro grau até outro elemento importante, né? A distinção, ao contrário da superação do precedente, ela pode ser feita por qualquer um. Então, o juiz de primeiro grau pode fazer uma distinção de um julgado num ADIM do STF. Então, a distinção ela é, na verdade, de longe, a técnica mais importante dos precedentes, porque é Gosto disso. justamente ela que te permite, digamos assim, dar dinamicidade ao sistema, ter fatos novos e criar precedentes novos e dialogar com os precedentes da Suprema Corte, né? E aí, quando a gente Perfeito. fala em superação, um primeiro elemento quando a gente fala de superação é entender que ela não necessariamente ela traz insegurança ao sistema. Porque, na verdade, a superação na verdade, um momento onde talvez a integridade entre melhor no sistema de precedente, que é aquela. Eu tenho que verificar se a decisão está de acordo com o direito. E, digamos, fixado o precedente, o juiz de primeiro grau, pelo menos em regra para mim, ele não vai ver se é íntegra com o direito, ele tem que obedecer. Aí eu concordo com o Daniel que precedente é autoridade e não a relevância de fundamentos, porque se precedente é relevância dos fundamentos, ele não é vinculante. Assim, é, é impossível, no meu entender, eu dizer que o precedente é vinculante, mas o juiz só segue se ele gostar. É inútil isso. Aí, nem Então, persuasivo seria, né? pois Se é, ele precedente gostar. indicativo. Pois é, e é o que eu digo, às vezes querem dizer que é assim no common law, mas não é assim. Lá no common law a gente nota, até para decisões que chegam aqui, que uma amiga Suprema Corte disse, e você vai dizer também. E, enfim. Mas a superação, ela é um momento que num sistema de precedente vinculante, ela se torna muito importante. Porque é um momento de quebra da segurança, de quebra de uma linha jurisprudencial e quem pode fazer a superação tem que ter muito cuidado quando vai superar. Muitas vezes tem casos famosos nos Estados Unidos. Tem um caso que eu até já escrevi com o Lucas há alguns anos atrás, que era uma discussão sobre direito autoral ou alguma coisa do tipo, e uma justice da Suprema Corte norte-americana, ela trouxe aquela famosa frase do Homem-Aranha, né? Que com grandes Grandes poderes vem poderes. grande responsabilidade. Essa frase é linda, assim, para precedente. Pô, não precisa explicar mais nada de superação, velho. O cara joga o Homem-Aranha ali, porra, resolveu o É, problema. Porque ela disse, olha, eu vejo que tem argumentos, tal, é interessante a tese nova, mas, como diz o tio Ben, Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu tenho que analisar o sistema e ver se ele consegue arcar com a superação do precedente. Então, o argumento ele tem que ser muito forte para gerar uma superação do precedente. Um caso paradigmático que eu lembro, tinha aquela discussão no STF sobre a LOAS, né? Quando é que você poderia receber aquele benefício assistencial? E, salvo engano, a lei, ela dizia que tinha que ter, acho que era um quarto per capita de salário mínimo na família para poder receber o LOAS. Tem que ter menos de um quarto do salário mínimo por pessoa, era algo assim. E, sei lá, 2000, o STF disse que era constitucional a lei, e em 2012, 2013, numa reclamação, ele superou
aquele precedente de uma ADC, porque ele apontou que o contexto social tinha mudado, tinha várias outras leis de benefício assistencial que usavam outra lógica, enfim, a dignidade da pessoa humana. Houve todo um cuidado para chegar até a superação. Não foi algo louco como já aconteceu no STJ. Eu lembro de alguma discussão sobre prazo, que uma semana disse uma coisa, na outra semana disse outra. Porra, o jurisdicionado fica, pelo amor de Deus, velho. Você vê, por exemplo, até a discussão do o demônio da estabilização da estabilização da tutela antecipada antecedente, aquele demônio que tem lá. Como é que o réu age? O réu vai fazer reclamação, vai fazer agravo, não estabiliza. Porra, você tem duas decisões da STJ, uma diz que cabe qualquer coisa, a outra diz que só cabe agravo de instrumento. Puta merda, como é que fica o jurisdicionado, velho? Você olha para a legislação e diz que vai ter que interpor o respectivo recurso. E uma interpretação literal pode afastar por conta disso a contestação, porque contestação não é recurso, você não interpõe. Seria o agravo que está no 1015. Depois você tem decisão do STJ dizendo, peraí, você pode, olhando um pouquinho, né, afastando um pouquinho, vai pegar lá outros artigos, dentre eles, né, posso mencionar aqui, a prática de ato processual antes da fluência do prazo não invalida o ato, então o réu poderia antecipar a prática do ato e aí apresentar a sua contestação no lugar do agravo. Mas a intenção até pode ser boa, mas a gente acaba gerando uma certa insegurança, porque são situações muito semelhantes, estão seguindo o mesmo rito, com respostas diferentes, né? Prazos, ônus, enfim, muita coisa muda, você está certo. Assim, a lei, nesse caso, já é dúbia, já gera diversas possibilidades. O STJ deveria pacificar isso, mas entrega duas decisões quase que diametralmente opostas. Sim. Então, é realmente um caso complicado. E quando você trata da segurança jurídica, que eu acho que é muito cara, como eu disse, para todo mundo, e da possibilidade de nós superarmos o precedente, sem que isso implique insegurança, eu concordo contigo. Acho também, me permita aqui fazer uma observação, acho que em muitos momentos a superação do precedente pode afirmar, ou pela uma releitura de uma tradição jurídica que, embora tenha até sido consolidada no espaço público, pode não ser aquela que melhor efetiva ou protege os direitos fundamentais. Sim. Então, nesse caso, eu penso que a superação pode até ser uma condição de possibilidade para que, atualizando a leitura, a gente efetive os direitos fundamentais. Eu vi uma cena que me marcou, porque o pessoal aí em Recife, principalmente, gosta muito de futebol também, como é aqui em Salvador, Bahia. E eu lembro de uma cena onde, naquele tempo, onde a gente ia para estádio de jogo de futebol, há muito tempo, naquele tempo, era o jogo do Vasco e São Paulo. E a No pré-Covid. E aí a torcida do Vasco estava xingando a torcida do São Paulo e tal, chamando os meninos do outro lado de Bambi, Bambi. E aí o juiz para o jogo, chama o Vanderlei Luxemburgo, que à época era o técnico do Vasco, e disse, olha, vocês aí do time precisam tomar uma providência, porque se esse comportamento for reiterado, vocês serão penalizados. E isso surtiu efeito. E eu fiquei pensando, quantas e quantas e quantas vezes as pessoas não foram aos estádios, se manifestaram de forma agressiva à torcida adversária, considerando esse um comportamento normal, tranquilo, né? E na verdade, não é. E isso pode e deve ser alterado, não só no jogo, não só na vida, mas também no direito. Então, eu acho que a superação ela é também condição de possibilidade para você promover releituras e para você, muitas vezes, com isso, efetivar melhor os direitos fundamentais, sem nenhuma dúvida. É um tema, não dá para estudar precedentes sem partir da segurança jurídica e não dá para encerrar nele sem pensar e desenvolver a ideia sobre a superação dos precedentes. E você é muito bom nisso também. Você pode lembrar aí do caso do casamento homoafetivo, né, velho? Assim, há 20 anos atrás, assim, para muitas pessoas, meu Deus, uma abominação, meu Deus, é o fim do mundo. Com a mudança da sociedade, pô, isso não fazia mais o menor sentido. Exato. Ou até talvez o precedente mais famoso
um dos mais famosos da Suprema Corte norte-americana, que é o Brown versus Board of Education, né, que acabou com a segregação. Que a mesma Suprema Corte, eu acho que uns 50 anos antes, tinha dito, ok, tá massa, é filé, é muito, muito correto isso aí. 60 anos depois, meu amigo, peraí, isso é maluquice, que é preconceito do inferno e tal. Já que falou nesse caso específico, nosso maestro Jobim acabou de ingressar aqui na live e mandou um alô. Não, o Jobim, e o Jobim acabou de lançar um livro sobre distinção dos precedentes, né? Ele e o Zomar. Exatamente. Mais um livro obrigatório que eu vou ter que ler para se tiver uma próxima edição. Terá, com certeza, com certeza. Por muitas outras edições da sua obra e das obras do Jobim, com certeza. Vou lhe fazer mais uma provocação, amigo. E aí, agora a gente entra no tema da modulação, porque eu acho que é outro tema super importante e mais um tema também associado aos precedentes, onde você navega muito bem. Então, eu queria que você explicasse aqui para a gente, né, em que consistiria essa modulação e como é que ela pode ou vem sendo aplicada aos precedentes. Pois é, a modulação foi o mote da minha dissertação de mestrado, né? Como eu falo da tese de doutorado, minhas ideias. Vamos ver se nosso amigo Heavy volta aqui com a conexão. Pois é, Júlio, tá vendo? Tem que modular essa live. Vou convidá-lo novamente. Vamos lá. Pois é. Acho que o Instagram devia nos devolver esse tempo para que a live, em casos assim, não encerrasse com 1 hora. Vou aguardar aqui 2 minutinhos o Ravi, que deve estar voltando já. Pois é, Beck, tá vendo? Sabe o que é isso? Ele soube que você vinha. Quando o Instagram permitir, faremos uma live nós três. Eu, você, Jobim e o nosso querido irmão Beck. Seis lives ao mesmo tempo. Oh, meu Deus. Mas eu estou, de fato, muito feliz. E já já eu começo a pensar a sexta temporada. Deixa eu ver se eu localizo o nosso amigo Ravi, para que a gente possa seguir com o bate-papo sobre precedentes. Vamos ver aqui. Oh, uma pena. Por alguma razão, nosso amigo Ravi não está conseguindo retornar. E aí, mesmo pelo WhatsApp, já não consigo contato com ele. Pois é, talvez seja isso. Nosso amigo João está nos dizendo aqui que talvez seja um dia de chuva em Recife. É possível. 2G. Vocês são os melhores. Vocês são os melhores, com certeza. Eu tenho os melhores amigos, os mais divertidos, não há dúvida sobre isso.
Bom, meus amigos, infelizmente eu não consigo estender para abrir uma próxima live, né? Porque logo após esse compromisso, eu tenho aulas para ministrar hoje à noite, então vou aguardar mais um minuto. Olha aqui, nosso amigo Ravi. Valeu a pena esperar, tá vendo? Voltou sim, já está aqui na live de novo. Voltou. Vamos aguardar aqui a conexão. Mas ele já está aqui na sala. Somos processualistas, né, e brasileiros, a gente não desiste nunca. Vamos lá. E eu acho que vocês têm razão mesmo, deve ter sido problema de conexão. Talvez mau tempo em Recife tenha provocado isso. Já encaminhei. Ele disse que a Claro deve estar boicotando. Mas não se preocupem. Toda a exposição que já foi feita permanecerá disponível no IGTV. E se a gente não conseguir retomar o contato com o nosso querido Ravi, remarcaremos esse encontro aí para a gente retomar o bate-papo sobre precedentes. Vamos ver. Pronto, Marcelo, voltou? Voltamos. Meu amigo, a Claro tá me boicotando, com certeza, bicho. Olha, mais 2 minutos, Jobim e Becloud já iam começar a fazer os memes aqui da live. Já rolou de tudo, de atraso na conta de energia, 2G, chuva em Recife, teve de tudo. Pode ter sido uma junção, pode ser uma junção de tudo, mas eu acho que, até não lembro, eu paguei a conta. Eu acho que se eu não tivesse pago a conta, nada ia estar funcionando, né? Então, Pois é. eu não vi ninguém vindo cortar a luz agora, né? Eu acho que também se viesse cortar a luz agora, ia ser proibido no meio da quarentena, ia ser complicado. Tá chovendo aí em Recife? Pois não, quer dizer, tava chovendo, mas parou agora. Aí, Beck levantou essa teoria aqui. Mas que bom que Beck você... já tava quase tomando conta da live. Beck consegue estar em 6 lives disse o joguinho aqui ao mesmo tempo. É um negócio impressionante, pô. Não, Beck tem uns 5 telefones. Tem, com certeza. Amigo, vou pedir para você retomar aqui o raciocínio Sim, sobre a modulação. claro. E aí, com essa consideração que você fará sobre a modulação, eu já vou me encaminhando para o encerramento. Esse é um ponto que eu acho super importante, queria muito ouvir a sua opinião sobre isso, né? Com a didática que lhe é peculiar, para que a galera pudesse acompanhar, entender o que é modulação, como ela se aplica, como é que ela pode e vem sendo aplicada aos precedentes. Pois é, eu acho que modulação ela é muito fácil de você explicar quando você traz algum exemplo de direito tributário. Uhum. O que exatamente é modulação? Porque quando a gente pensa no o precedente ao contrário da lei, ele é de certa forma vocacionado a atingir fatos anteriores, porque se eu estou decidindo hoje algo, eu estou decidindo um fato que aconteceu às vezes 3, 4, 5 anos atrás, especialmente tendo por base que essa modulação, essa decisão vai ser tomada pela um STJ, um STF da vida. Então, eu estou decidindo sobre fatos ocorridos há alguns anos atrás e vários outros desses fatos estão ocorrendo ao mesmo tempo, né? Estão no judiciário. E a modulação ela ocorre numa superação de precedente. Então, você pensa, por exemplo, uma questão tributária. Você tem, às vezes, centenas de empresas que estão reclamando daquele tributo, alegando inconstitucionalidade ou coisa do tipo. E digamos que o STJ sempre disse, ok, esse tributo é constitucional, não tem nenhum problema. E em um dado momento, o STJ chega e diz, não, agora esse tributo ele é inconstitucional. Será que todo mundo vai poder pegar desde o início, desde os 5 anos para trás, sei lá, e cobrar da Fazenda Pública? Ou talvez até o contrário também. Dizia que não podia cobrar e de repente o STJ começa a dizer que pode cobrar.
Uhum. Você vai poder cobrar de 5 anos para trás, ou você vai ter que proteger a segurança jurídica nesse caso? Eu acho, até Beck perguntou se a relação de modulação e direitos fundamentais, eu acho talvez, não, acho que nem sou eu o único autor, porque eu peguei isso de uns holandeses lá. Os direitos fundamentais, eles entram no jogo da modulação, né? Para eu ver se vai ter ou não modulação, eu boto no meio da argumentação o direito fundamental, porque muitas vezes eu vou proteger um direito fundamental não tendo a modulação. Então, por exemplo, no caso do casamento homoafetivo, se a gente pensasse que houvesse uma situação bizonha e daqui a 10 anos você dissesse, não, agora o casamento entre homossexuais ele é inconstitucional. Você poderia anular coisa de 10 anos atrás e a dignidade da pessoa humana, um direito fundamental, enfim, das partes, enfim, do amor, enfim, qualquer coisa aí. Mas, enfim, a ideia da modulação é a proteção da segurança jurídica num contexto onde você tem uma superação do precedente. Porque, como o precedente é vocacionado a atuar para casos anteriores, você pode imaginar numa situação, e isso tributário é o melhor exemplo, porque ele mexe muito com o direito, você consegue ver isso, digamos, muito fácil. É você pensar que se você tiver uma superação do precedente que tem eficácia retroativa, imagine que o único limite, como o STF fez durante muitos anos, era só a prescrição. Pô, imagina, agora a Fazenda pode cobrar esse tributo. A partir de agora e para 5 anos atrás, uma empresa quebra. Ou se você imaginar, por exemplo, a gente tem hoje uma discussão muito grande, eu não sei explicar bem qual é o caso, mas a discussão do ICMS, o ICMS entra dentro do ICMS, COFINS. Eu sei que é um caso tributário onde o STF afirmou que é inconstitucional essa forma de cobrança, e o argumento da União veja só, isso significa, acho que uns 40 bilhões por ano. Todos os contribuintes vão poder entrar e cobrar, digamos, 200 bilhões da União de repente? É possível? E veja, digamos, a Fazenda Pública ela confiava na constitucionalidade daquele tributo. O STF e o STJ diziam que podia cobrar daquele jeito e de repente ele mudou. Isso digamos, não haveria uma violação gritante da segurança jurídica de você permitir a retroatividade do precedente. Então, a ideia da modulação é a ideia de que você não tenha rupturas tão traumáticas em uma superação do precedente, porque muitas vezes o voltar atrás é desfazer situações consolidadas, é trazer um prejuízo a quem confiou no precedente, né? Porque não é nem naquele caso onde a Fazenda Pública é de ter a lei e depois as STF querem constitucional e dizer, mas a lei presume-se constitucional, bichinho de mim. Não, num exemplo desse, o SJ e o STF disseram, veja, essa cobrança, esse tributo, ele é constitucional e a Fazenda Pública, beleza, SJ e STF estão chancelando minha postura, então eu vou cobrar de boa e vou gastar esse dinheiro. Aí, de repente, o STF disse, não, agora não pode mais cobrar. Fazenda Pública, devolva tudo. Pois é. Pera aí, meu amigo, você vai quebrar a Fazenda Pública. E assim, claro que é muito mais fácil ver do outro lado, né, da empresa, porque uma empresa vai poder quebrar com uma mudança de posicionamento se a Fazenda Pública puder cobrar de 5 anos para cá, né? E falando dos tribunais, o STF ele sempre foi mais amigável à modulação. Então, o histórico da modulação, mesmo antes do CPC, ele já permitia a modulação, ele já discutia o tema amplamente. Ele sempre foi meio chato com o tributário. A ideia do STF sempre era de que a prescrição resolve. Meu Deus. Acho que bem recentemente que ele começou a admitir modulação em um ou outro caso e está sendo uma discussão grande nesse caso do ICMS. Já o STJ, ele sempre foi bem chato em relação à modulação. Até a entrada em vigor do CPC, ele tinha um argumento de que não havia autorização legal para modular, o que sempre me pareceu muito estranho, porque, na verdade, você deriva da própria ideia de segurança jurídica, né? Se você tem que respeitar a segurança jurídica, em certos casos, você tem que modular para não quebrar o sistema, né? Você já escreveu, inclusive, sobre isso, né? A resistência Sim, do STJ à modulação. Você já escreveu você sobre isso? pode pensar, tem um caso famoso no STF
digamos que, beleza, não tem a Lei 9868, não tem autorização para modular. Uhum. Aí entraram com a DIN para dizer que o município X era inconstitucional, porque não tinha o requisito X, Y lá. Aí o STF chega e diz, esse município é inconstitucional. Agora nada aconteceu. Uhum. E você nasceu lá, ou você agora nasceu no vácuo. Você, né? Você foi prefeito, recebeu sua remuneração. De... Peraí, e agora? Você devolve? Você nunca foi prefeito? Você nunca nasceu lá? Como é que fica tudo isso que aconteceu? Não funciona, né? Você cria uma cratera no ordenamento jurídico. Verdade. Então, a modulação ela decorre da própria Constituição. Mas, enfim, o curioso do STJ é que ele dizia, não, não pode, não pode. Aí o CPC entrou em vigor. Aí o STJ descobriu a modulação. Olha o que aconteceu. Ele se apaixonou pela modulação. Agora, qualquer coisa o STJ quer modular. Chega a edição, primeira edição do STJ. Vamos modular? Vamos, é massa. Vamos discutir a modulação. Eu lembro que, assim, eu via isso muito, porque toda vez no meu livro eu ia atualizar essa parte. Então, a primeira edição, o STJ não deixava, que era 2015. Eu acho que em 2016 a CPC entrou em vigor. Aí ele ainda não Ainda tinha decisão sobre a resistia. modulação. Ele ainda, não pode ainda, pá, tal. Aí na terceira, aí veio aquele caso de onde a STJ no repetitivo analisou medicamento, né? Quando é que pode ou não o poder público, quando deve ou não o poder público fornecer o medicamento. E na verdade ele não superou nada. Ele decidiu, fixou uma tese e modulou. E aí eu já achei meio estranho. Aí naquela época eu já tinha mais umas duas ou três decisões. Aí eu, beleza, analisei, achei meio estranho. E Aí você, quando você viu ali uma inconsistência na fundamentação, por exemplo? era estranho, mas a ministra Nancy Andrighi foi muito inteligente, porque ela foi para a LINDB, porque a LINDB, no artigo 23, ela, de certa forma, ela permite uma modulação quando se fixa a interpretação sobre conceitos indeterminado, coisa do tipo, e você foge da superação do precedente. Era estranho, porque você vai ter uma modulação na primeira vez, mas o argumento dela foi interessante, pegar o 23 e dizer que você tinha uma confusão danada e você dizer, agora é só nesse caso. E aquela pessoa que recebeu o remédio vai ter que devolver. Eu acho que era razoável, assim. Foi um argumento inteligente da ministra. Aí, de repente, quando chega na quarta, eu vou atualizar, aí eu vou procurar no STJ 50 acordos. Assim, Se de um ano para o apaixonou, agora outro, modula tudo. ele se apaixonou. Assim, eu tenho medo da próxima edição, que eu vou procurar, vai ter 500. Eu vou Bota um passar QR, 6 meses. vou lhe dar uma sugestão, bota um QR Code lá para a galera ter acesso, porque se você for transposto no livro, meu irmão, pelo amor de Deus, é o mesmo que acontece. Eu dei essa sugestão ao um amigo, né, professor também, que você conhece, o Rodrigo da Cunha Lima Freire, Sim, que ele falava da teoria da taxatividade mitigada, né, pouco antes lá da misericórdia. teoria encampada pelo STJ, pela ministra Nancy Andrighi, que o voto eu acho interessante, ela vai fazer referência a Aham. diversas correntes doutrinárias, depois se posiciona pela taxatividade mitigada, seja lá o que isso for. E aí o Rodrigo da Cunha era um dos que mais criticava, né? Pô, tem mais uma hipótese fora do 1015. Pô, lá vai mais uma fora do 1015. Aí uma vez ele me mandou uma mensagem dizendo, pô, eu não sei como é que eu vou atualizar o livro se toda semana são uma hipótese nova. Eu falei, rapaz, É QR Code. horrível. QR É Code, não tem horrível. um jeito. Porque se você for esperar para poder computar tudo isso, a gente sempre vai caminhar atrás, a gente sempre vai correr atrás. É. Não, É até por aí. a da 2019 eu ainda peguei, porque assim, tinha muito caso que falava modulação, mas não era tal. Eu ainda botei um quadrinho bonitinho, eu botava o número do RESP, o fundamento da modulação. Eu tenho medo de chegar agora na próxima, eu vou desistir, porque senão vai ter uma tabela de 10 páginas. Pelo amor de Por Deus. aí, por aí. Ô, amigo, infelizmente nosso tempo está esgotando aqui e eu não posso deixar de utilizar esses últimos minutos para registrar aqui meu agradecimento, viu, a você por esse bate-papo leve, super Sim, informativo, atualizado, descontraído, irreverente. A minha intenção nessa live em especial não foi só de levar informação crítica e atualizada, mas também de mostrar aos seguidores que tem uma pessoa bacana que você é, né? Porque para quem está nos acompanhando, havia isso aí.
é sincero, irreverente, super inteligente, descontraído, e eu acho que isso colabora para que ele tenha também a dimensão que tem hoje. Meu amigo, foi uma honra recebê-lo aqui no Projeto Live, viu? A casa é sua, volte sempre, você é sempre muito bem-vindo. Eu disse ao João Liberato algo que vou dizer a você também. Eu penso que esse isolamento tem servido para me aproximar de muitos processualistas, de muitos colegas, e penso que esse é o nosso caso também. Acho que esse isolamento tem permitido bons diálogos e boas aproximações entre os docentes, entre os autores, entre os professores, entre as pessoas. E penso que quando esse isolamento acabar, a gente sai com uma amizade, eu acho que mais sólida, mais fortalecida, apesar da distância, né? O ambiente virtual tem dessas experiências curiosas. Eu acho que nós sairemos com uma amizade mais forte e sairemos mais próximos depois do isolamento. O ambiente virtual tem disso. Eu vou lhe conceder aqui os 2, 3 minutos para as considerações finais, lembrando a galera que nos acompanhou que a live vai permanecer disponível no IGTV e que logo mais ela sobe para o meu canal do YouTube. E vou destacar que, após o encerramento da live, eu vou disponibilizar no link que aparece na minha bio, né? Aquela descrição do perfil do Instagram, tem lá um linkzinho, você clica no link, você vai ser remetido a diversas opções. A primeira opção terá por referência o livro de precedentes do professor Ravi Peixoto, que aí é super fácil. Clicou no link, você vai ser remetido a diversas opções. A primeira opção já é a opção do livro do professor Ravi Peixoto, que está disponível pela editora Juspódio, na 4ª edição. É uma leitura, como o João já disse aqui, o João Liberato, obrigatória, necessária, fundamental. Então fica aí também a minha recomendação. Meu amigo, a palavra está contigo. Marcelo, eu agradeço o convite, eu tenho gostado muito de participar da live de amigos, porque é uma oportunidade de ter um diálogo mais leve, mais instrutivo, e também de rever os amigos, né? Assim, além Verdade. de a gente estar falando sobre o processo, a gente está revendo os amigos, aí chega a turma do backlot, fica perturbando. É, Joguinho. é muito legal isso, eu gosto dessa experiência, eu tenho tentado assistir algumas lives também, eu aprendo muito. E é uma forma das pessoas, da gente, como você falou, da gente se aproximar mais, mesmo à distância, né? É verdade. Eu digo mesmo, assim, eu já conversei muito com o João Liberato, já fiz uma live com ele, foi muito legal. O Beck, vez ou outra, troca umas ideias com o Beck também. Então, por mais que a gente esteja nesse distanciamento social, tem sido uma forma de conversar, ter um bate-papo sobre o processo com os amigos e fortalecer a amizade para o futuro, né? Quando esse fim de mundo, né, essa pandemia acabar daqui para 2000 alguma coisa, né, 20 alguma coisa, eu tenho certeza É que verdade. a nossa amizade todos nós vai sair muito mais fortalecida. Vamos fazer, se possível, em algum momento, fazer eventos presenciais juntos. É verdade, é verdade. Vamos tentar retomar esse hábito antigo, né, de eventos presenciais. O pré-Covid, né? Era antes de Pré-Covid. Cristo, né? É verdade. Valeu, meu amigo, viu? Um grande abraço para você. Vou insistir nisso. A casa é sua, volte sempre, você será sempre muito bem-vindo. Parabéns pela bela carreira que você está Obrigado. construindo aí, uma carreira sólida, um sucesso merecido e hoje já também uma carreira já devidamente reconhecida por todos os grandes processualistas do Brasil, viu? Parabéns mais uma vez pelo recém-defendido doutorado. Você vai longe, eu torço pelo seu sucesso. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Obrigado e até posso continuar com esse projeto que é lindo e é ótimo, velho. Parabéns. Parabéns para você também, velho. Valeu. Muito obrigado. Tá Valeu. bom? Um abraço Um grande. abraço. Valeu, pessoal. Nosso tempo está esgotando. Por hoje é só. Na semana que vem, nós teremos um outro tema. Trataremos de justiça multiportas, meios adequados de resolução de conflito e inteligência artificial. Logo mais eu divulgo a programação. Conto sempre com a presença, com carinho, com a audiência de vocês. É isso. Um abraço. Fiquem com Deus. A gente se vê.